Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Quartou! Mais um dia de bloco de capítulos de Ramsés, a Batalha de Kadesh. Gostaram da última leitura? Vamos lá. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui e já vamos começar porque eu tô doida para ler para vocês a batalha em si. Vambora? Capítulo 37. Tenho a prova da mentira de Raya, afirmou Serramana entusiasmado. Amene pareceu impassível. Ouviu-me bem? Sim, respondeu o secretário particular do rei. O sardo compreendeu a razão da passividade de Amene. Outra vez o escriba só havia dormido 2 ou 3 horas e por isso demorava a acordar. Tenho aqui a declaração do encarregado do armazém de Raya, assinada e autenticada por testemunhas. O homem afirma claramente que o seu patrão, que não estava em Bubatis no dia do assassinato de Nenofar, pagou-lhe para prestar falso testemunho. As minhas felicitações, Serramana. Foi um ótimo trabalho. O encarregado do armazém está intacto? Quando saiu do seu gabinete, manifestava o ardente desejo de participar da grande festa fora da cidade e de encontrar algumas mulheres pouco recatadas. Um belo trabalho, realmente. Não está vendo? O álibi de Rai está destruído e podemos prendê-lo para interrogatório. É impossível. Impossível? Quem se oporia? Rai escapou dos que estavam seguindo e desapareceu numa ruela de Mênfis. Após avisar Shenar e deixá-lo fora de perigo, Raia precisava sumir dali. Convencido de que Amene examinaria tudo o que enviasse com destino à Síria do Sul, mesmo que se tratasse de um pote de conservas, não estaria mais em condições de informar os hititas. Confiar uma mensagem a um dos membros de sua rede parecia-lhe bastante arriscado. Sabia o quanto era fácil trair um homem em fuga, e ainda mais sendo procurado pela guarda do faraó. A única solução viável, desde o momento em que haviam suspeitado dele, seria entrar em contato com o chefe da rede, apesar da formal proibição de fazê-lo. Despistar os guardas que o seguiam constantemente não fora nada fácil. Graças ao Deus da tempestade, que fizera cair sobre Mênfis um forte temporal no final do dia, conseguira livrar-se dos impertinentes, metendo-se por uma oficina onde haviam 2 saídas. Passando pelos telhados, introduzira-se na moradia do chefe da rede no auge da tempestade, no momento em que raios riscavam o céu e fortes ventanias erguiam nuvens de pó nas ruas desertas. A casa estava mergulhada nas trevas e parecia abandonada. Raya habituou-se à falta de claridade e aventurou-se com passos cautelosos na sala de visitas, sem fazer o mínimo ruído. Ouviu então um gemido. Inquieto, o mercador avançou. Um outro queixume, exprimindo dor intensa, mas contida. Mais à frente, um risco de luz por baixo de uma porta. Teria sido o chefe da rede detido ou torturado? Não, isso era impossível, pois só Raya o conhecia. A porta abriu-se e a chama de uma tocha ofuscou o círio, que recuou protegendo os olhos com as mãos cruzadas. Raya, o que faz aqui? Perdoe-me, mas não tive outra opção. Raya havia encontrado o chefe da rede apenas uma vez na corte de Muatali, mas não o esquecera. Alto, magro, maçãs do rosto saliente, olhos verde escuros
e cara de ave de rapina. De repente, Raya receou que Ofir o eliminasse naquele momento, mas o Líbio permaneceu com uma calma inquietante. No laboratório, a loura Lita continuava a gemer. Estava preparando-a para uma experiência, afirmou Ofir fechando a porta. A penumbra assustou Raya, mas não era ela o reino do Mago Negro? Aqui estaremos em paz para falar. Você infringiu as ordens que lhe foram dadas? Eu sei, mas ia ser preso pelos homens de Serramana. Suponho que ainda estão na cidade. Sim, mas despistei-os. Se os seguiram, não tardarão a entrar por aquela porta. Nesse caso, serei obrigado a matá-lo e afirmar que fui agredido por um ladrão. Dolente que dormia no mesmo andar sob o efeito de um sonífero, concordaria com a versão de Ofir. Conheço a minha profissão, não fui seguido. Esperemos que sim, Raya. O que aconteceu? Uma sucessão de desgraças. Não terão sido antes uma série de falhas? O Sírio explicou tudo, sem omitir o menor detalhe. Perante Ofir, era preferível não disfarçar, pois sabia que o mago tinha o poder de ler seus pensamentos. Um longo silêncio se seguiu às declarações de Raya. Ofir refletia antes de pronunciar o seu veredito. É verdade que não teve sorte, mas temos que admitir que a sua rede está destruída. Os meus armazéns, os meus vasos, a fortuna que juntei, vai recuperá-la quando Hat tiver conquistado o Egito. Que os demônios da guerra o ouçam. Duvida da nossa vitória final? Nem por um instante. O exército egípcio não está preparado. Segundo minhas últimas informações, o seu programa de armamento está atrasado e os oficiais superiores receiam um confronto direto com as forças hititas. Soldados medrosos já estão vencidos. Excesso de confiança pode conduzir à derrota, objetou Ofir. Não devemos negligenciar nada que ajude a arrastar Ramsés para o abismo. Continuará manipulando Shinar? O faraó suspeita dele? Desconfia do irmão, mas não pode imaginar Shinar se tornando nosso aliado. Como é possível acreditar que um egípcio, membro da família real e ministro dos negócios estrangeiros, traia o seu país? Na minha opinião, Shinar continua a ser, para nós, um peão essencial. Quem me substituirá? Não tem que saber de nada. Será obrigado a fazer um relatório a meu respeito, Fer. Será elogioso. Serviu fielmente o Hat. O imperador levará isso em conta e saberá recompensá-lo. Qual será a minha nova missão? Enviarei um projeto a Muatali e ele decidirá. Esse partido atoniano é uma coisa séria? Estou pouco me importando para os partidários de Atom, bem como para os outros seguidores, pois são carneiros fáceis de conduzir para o matadouro. Como me venha comer a mão, por que haveria de privar-me de sua credulidade? Essa mulher que está com você é uma iluminada e uma ignorante, mas uma excelente médium. Permite-me obter informações preciosas que, sem a sua ajuda, estariam fora do meu alcance. Com ela, tenho esperança de enfraquecer as defesas de Ramsés. Ofir pensou em Moisés, um potencial aliado cuja fuga e desaparecimento lamentava. Interrogando Lita durante um transe, tivera certeza de que o hebreu continuava vivo. Posso ficar aqui alguns dias? Perguntou o sírio. Os meus nervos foram submetidos a dura prova. É muito arriscado.
Vá imediatamente para o porto, para o extremo sul, e embarque no lanchão que vai partir para Pi-Ramsés. Ofir deu ao sírio as palavras de passe e os contatos necessários para sair do Egito, atravessar Canaã e a Síria do Sul e atingir a zona de influência hitita. Logo a seguir, a partida de Raia, ao verificar que Lita estava profundamente adormecido, o mago saiu da vila. O persistente mau tempo convinha-lhe, passaria despercebidos e atingiria rapidamente o seu refúgio, depois de ordenar ao substituto de Raia para entrar em cena. Shenar estava voraz. Embora racionalmente estivesse descansado, precisava acalmar a sua angústia comendo. Engolia uma codorniz assada, quando seu intendente lhe anunciou a visita de Meba, o ex-ministro dos negócios estrangeiros de quem ocupara o lugar, fazendo-o crer que Ramsés era o único responsável pela sua demissão. Meba era um desses altos funcionários dignos e calmos, escribas de pai para filho, habituados a mover-se nos meandros da administração, a evitar as preocupações cotidianas e a não se preocupar senão com as promoções. Ao tornar-se ministro, Meba atingira uma posição elevada onde esperava ficar até a aposentadoria. Todavia, a intervenção inopinada de Shenar, da qual ele nunca saberia nada, privara-o do seu posto. Reduzido à inatividade, o diplomata retirara-se para sua vasta propriedade em Mênfis, contentando-se em aparecer vez ou outra na corte de Pi-Ramsés. Shenar lavou as mãos e a boca, perfumou-se e verificou o penteado. Conhecia o requinte do seu visitante e não queria mostrar-se inferior. Meu querido Meba, que prazer vê-lo na capital. Vai honrar-me com sua presença na recepção que darei amanhã à noite? Com prazer. Sei que o momento não é para alegrias, mas não podemos deixar-nos cair na melancolia. O próprio rei não deseja modificar nada nos hábitos do palácio. De rosto largo e tranquilizador, Meba continuava a ser um sedutor de gestos elegantes e voz insinuante. Está satisfeito com a sua função, Shenar? Não é fácil, mas executo-a o melhor que posso para a grandeza do país. Conhece Raia, o mercador sírio? Shenar ficou tenso. Vende-me vasos preciosos de notável qualidade e por um preço bastante elevado. Nunca abordou outros assuntos durante as suas conversas? Aonde está querendo chegar, Meba? Nada tenho a recear de mim, Shenar. Pelo contrário. Recear você? O que quer dizer? Esperava o sucessor de Raia, não é verdade? Eis-me aqui. Você, Meba? Não consigo suportar a inatividade. Quando a rede Tita me contatou, aproveitei a ocasião para me vingar de Ramsés. Não me choca que o inimigo tenha escolhido você para sucedê-lo, desde que me dê de volta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros quando tomar o poder. O irmão mais velho do rei parecia perturbado. Dê-me sua palavra, Shenar. Tenha minha palavra, Meba. Eu lhe prometo. Vou transmitir-lhe agora as diretivas dos nossos amigos. Quando tiver alguma mensagem para eles, fale comigo, visto que fui colocado desde hoje como adjunto, em lugar de Asha. Teremos ocasião de nos ver muitas vezes. Ninguém desconfiará de mim. Fim do capítulo 37. Capítulo 38. Uma chuva gelada caía sobre Ratusa, a capital do Império Hitita. A temperatura tornava-se negativa, as pessoas queimavam turfa e madeira para se aquecerem. Era a época em que morriam muitas crianças. Os meninos sobreviventes seriam excelentes soldados. Quanto às meninas, que não tinham direito à herança,
Não havia para elas outra esperança senão a de um bom casamento. Apesar da dureza do clima, Uri Teshup, filho do imperador e novo general-chefe, havia endurecido o treino. Descontente com os desempenhos físicos dos soldados de infantaria, obrigou-os a andar pela estrada durante muitas horas, carregados de armas e suprimentos, como se partissem para uma longa campanha. Esgotados, vários homens haviam sucumbido. Uri Teshup abandonara-os na beira do caminho, considerando que os incapazes não mereciam sepultura. Os abutres se encarregariam de seus cadáveres. O filho do imperador não poupava mais as equipes de carros, instigando-as a levarem seus cavalos e veículos ao limite extremo de sua resistência. Numerosos acidentes fatais haviam-no convencido de que alguns condutores não controlavam o material recente e tinham se deixado amolecer no decurso de um período de paz demasiado longo. Nenhum protesto se ouvia nas fileiras dos militares. Todos pressentiam que Uri Teshup preparava as tropas para a guerra e que a vitória dependeria do seu rigor. Satisfeito com a sua popularidade nascente, o general não esquecia que o chefe supremo do exército continuava a ser Muwatalli. Estar assim afastado da corte, dirigindo as manobras dos cantos perdidos da Anatólia, apresentava um perigo. Por isso, Uri Teshup pagara a cortesãos encarregados de lhe fornecerem o máximo de informações sobre a atuação do pai e do tio Hattusil. Ao saber que este partira para inspecionar os países vizinhos submetidos à influência hitita, Uri Teshup sentiu-se simultaneamente espantado e tranquilo. Espantado, porque o irmão do imperador raramente saía da capital. Tranquilo, porque a sua ausência o impedia de destilar os seus pérfidos conselhos em benefício da casta dos mercadores. Uri Teshup detestava os comerciantes. Depois da sua vitória sobre Ramsés, expulsaria Muwatalli, subiria ao trono do Hatti, mandaria Hattusil definhar nas minas de sal e jogaria sua esposa Puturrepa, arrogante e conspiradora, num bordel de província. Quanto aos mercadores, seriam alistados no exército pela força. O futuro do Hatti estava traçado. Tornar-se uma ditadura militar da qual ele, Uri Teshup, seria o senhor absoluto. Atacar o imperador, cujo prestígio permanecia intacto depois de vários anos de um reinado hábil e cruel, teria sido prematuro. Apesar do seu caráter impulsivo, Uri Teshup saberia mostrar-se paciente na espera do primeiro erro do pai. Ou Muwatalli aceitava abdicar, ou o filho o eliminaria. Embrulhado num espesso manto de lã, o imperador permanecia perto de uma lareira cujo calor pouco o aquecia. Com a idade, suportava cada vez com mais dificuldade os rigores do inverno, mas nunca desistira de contemplar o espetáculo grandioso que lhe proporcionavam as montanhas cobertas de neve. Às vezes, sentia-se tentado a renunciar à política de conquistas para se dedicar à exploração das riquezas naturais do seu país. A ilusão, porém, dissipava-se rapidamente, porque a expansão era indispensável à sobrevivência do seu povo. Conquistar o Egito significava possuir uma cornucópia de abundância cujo governo confiara nos primeiros meses ao irmão mais velho de Ramsés, o ambicioso Shenar, para acalmar a população. Depois, desembaraçar-se-ia do traidor egípcio e imporia às duas terras uma administração hitita, que rapidamente sufocaria qualquer tentativa de revolta. Para ele, o principal perigo era o próprio filho, Uri Teshup. O imperador precisava dele para devolver às tropas o vigor e a combatividade,
mas tinha de impedi-lo de explorar em proveito próprio os resultados de um triunfo. Guerreiro intrépido, Uritexupi não tinha sentimento de Estado e seria um deplorável administrador. Já Hattussil era diferente. Embora franzino e de saúde frágil, o irmão do imperador possuía qualidades de governante e sabia permanecer na sombra, fazendo esquecer a sua real influência. O que desejaria verdadeiramente? Muatali era incapaz de responder a esta pergunta, o que o fazia redobrar a sua desconfiança. Hattussil apresentou-se diante do imperador. Fez uma feliz viagem, meu irmão? Os resultados estão à altura das nossas esperanças. Hattussil espirrou diversas vezes. Está resfriado? Os postos de mudança são mal aquecidos. A minha esposa preparou-me vinho aquecido e alguns escaldapés bem quentes acabarão com este maldito resfriado. Os nossos aliados reservaram-lhe um bom acolhimento. A minha visita surpreendeu-os. Receavam um aumento de impostos suplementar. É conveniente manter um clima de receio nos nossos vassalos. Quando a espinha não tem a necessária flexibilidade, a desobediência vem a caminho. Foi por isso que evoquei os erros passados de um ou outro príncipe e a benevolência do imperador antes de entrar fundo no assunto. A chantagem continua sendo a arma privilegiada da diplomacia, Hattussil. Parece-me que a utiliza com bastante habilidade. Uma arte difícil, cujo controle nunca se adquire completamente, mas cujos efeitos se revelam positivos. Todos os nossos vassalos, sem exceção, corresponderam ao nosso convite. Fico muito satisfeito com isso, meu querido irmão. Quando estarão terminados os seus preparativos? Dentro de 3 ou 4 meses. Será indispensável a redação de documentos oficiais? É preferível evitar isso, considerou Hattussil. Infiltramos espiões no território inimigo e os egípcios talvez tenham feito o mesmo no nosso. É pouco provável, mas é necessário ser prudente. Para os nossos aliados, a derrocada do Egito é uma prioridade. Dando sua palavra ao representante oficial do Hatti, foi ao imperador que a deram. Guardarão silêncio até o desencadear da ação. Com um olhar febril, Hattussil saboreava o calor do compartimento, cujas janelas foram fechadas com painéis de madeira recobertos de tecido. Como vai a preparação do nosso exército? Uritexupi cumpre perfeitamente a sua tarefa, respondeu Muatali. A eficácia das nossas tropas em breve atingirá o apogeu. Considera que a sua carta e a da minha esposa possam ter adormecido a desconfiança do casal real? Ramsés e Nefertari responderam de forma muito amável e continuamos essa correspondência. Pelo menos irá confundi-los. O que se passa com a nossa rede de espionagem? A do mercador sírio Raia foi desmantelada e os seus membros dispersaram-se. Mas o nosso principal agente, o líbio Ofir, continuará a transmitir-nos preciosas informações. O que faremos desse Raia? Uma eliminação brutal seria uma boa solução, mas Ofir teve uma ideia melhor. Ótimo. Agora vá gozar de um bom e merecido descanso junto à sua deliciosa esposa. O vinho quente com especiarias acalmou a febre e desentupiu o nariz de Hattussil, enquanto que o escaldapés fervente proporcionou-lhe uma sensação de bem-estar recompensadora pelas numerosas horas de viagem pelas estradas da Ásia. Uma serva massageou-lhe os ombros e o pescoço, e um barbeiro fez-lhe a barba sob a vigilância de Puturrepa. Cumpriu sua missão?
Perguntou quando ficaram a sós. Acho que sim, minha querida. Da minha parte, cumpri a minha. A sua missão. De que está falando? Permanecer parada não faz parte do meu temperamento. Explique-se, por favor. Você, que tem um espírito tão perspicaz, ainda não compreendeu? Não me diga, claro que sim, meu querido diplomata. Enquanto executava as ordens do imperador, eu me ocupava do seu rival, do seu único rival, Uritexup. Quem mais barra sua ascensão e tenta contrariar a sua influência? A nomeação o está deixando de cabeça virada. Já se vê como imperador. É Muatali quem o manipula, não o contrário. Vocês dois subestimam o perigo. Engana-se, Puturrepa. O imperador é lúcido. Se confiou esse posto ao filho, foi para dinamizar o exército e conferir-lhe a sua plena eficácia no dia do combate. Mas Muatali não vê Uritexup como sendo capaz de governar o Hati. Ele confessou-lhe isso? É aquilo que sinto. Não é o bastante. Uritexup é violento e perigoso, odeia você e a mim, e sonha afastar-nos do poder. Como é o irmão do imperador, ele não se atreve a atacar você de frente, mas tentará feri-lo pelas costas. Seja paciente. Uritexup condenar-se-á a si próprio. Tarde demais. Tarde demais como? Agi como era preciso agir. Hattussil temia compreender. Um representante do clã dos mercadores está a caminho do quartel-general de Uritexup, revelou Puturrepa. Pedirá para lhe falar e, para ter sua confiança, dirá que vários ricos mercadores veriam com bons olhos o fim de Muatali e a subida do filho ao trono. O nosso homem apunhará Uritexup e ficaremos finalmente livres desse monstro. O Hati precisa dele. É cedo demais, muito cedo. É indispensável que Uritexup prepare as nossas tropas para o combate. Vai tentar salvá-lo? Perguntou Puturrepa irônica. Dolorido, febril e com os joelhos rígidos, Hattussil ergueu-se. Partirei imediatamente. Fim do capítulo 38. Capítulo 39. Era impossível reconhecer o elegante e requintado Asha vestido num grosseiro e surrado casacão de mensageiro, percorrendo as estradas da Síria do Norte. Montado num robusto burro, seguido por 2 outros, cada um carregado com cerca de 60 quilos dos mais variados documentos, Asha acabava de penetrar na zona de influência hitita. Passara diversas semanas em Canaã e em Amurru para examinar de perto os sistemas defensivos dos 2 protetorados. Discutira com os oficiais egípcios encarregados de organizar a resistência contra um possível ataque hitita e, por fim, aumentara a sua lista de amantes com uma boa dezena de jovens criativas. Bentechina, o príncipe de Amurru, apreciara muito o comportamento de Asha. Hóspede delicado, apreciador da boa comida, o jovem diplomata não formulara qualquer exigência, contentando-se em pedir ao príncipe que avisasse Ramsés logo que suspeitasse de alguma manobra agressiva por parte dos hititas. Depois, Asha retomara o caminho do Egito. Pelo menos assim fizera crer. Obedecendo-lhe as ordens, a sua escolta metera-se pela estrada costeira em direção ao sul, enquanto o diplomata destruía os seus trajes egípcios. A seguir, munido de uma credencial hitita perfeitamente falsa, enfiava-se na indumentária de um mensageiro e partia para o norte. Com relatórios contraditórios sobre relações imprecisas, como seria possível formar um julgamento realista sobre as verdadeiras intenções do Hati, a não ser explorando o país? Como o desejo de Ramsés correspondia ao seu,
Asha aceitara a missão sem pestanejar. Detentor de uma informação em primeira mão, conduziria o jogo a seu bel prazer. Não consistia a grande força hitita em fazer crer que eram invulneráveis e estavam prontos para conquistar o mundo? Eis a questão crucial a qual era necessário responder a partir de elementos concretos. O posto fronteiriço hitita era guardado por cerca de 30 soldados armados e de rostos carrancudos. Durante longos minutos, 4 homens andaram em redor de Asha e dos seus 3 burros. O falso mensageiro permaneceu imóvel, como que aturdido. O ferro de uma lança tocou a face esquerda de Asha. A sua credencial? Asha retirou do casacão uma tabuazinha redigida em caracteres hititas. O soldado leu-a e passou-a a um colega que também a leu. Aonde vai? Devo levar cartas e faturas aos mercadores de Hattusa. Mostre-as. É confidencial. Não há nada de confidencial para o exército. Não gostaria de ter aborrecimentos com os destinatários. Se não obedecer, vai ter muito mais aborrecimentos. Com os dedos entorpecidos pelo frio, Asha desatou os fios dos sacos com as tabuazinhas. Uma algaraviada comercial, constatou o soldado. Vamos revistá-lo. O correio não trazia armas. Despeitados, os hititas nada tinham a censurar-lhe. Antes de entrar numa aldeia, apresente-se no posto de controle. Isso é novidade. Não tem nada que fazer comentários. Se não se apresentar em todos os postos de controle, será considerado inimigo e abatido. Não há inimigos no território hitita. Obedeça e pronto. Está bem, está bem. Desapareça. Já estamos fartos de olhar para você. Asha afastou-se sem pressa, como um homem sereno que nada de legal tivesse feito. Caminhando ao lado do burro da frente, acertou seu passo com o do tranquilo animal e enveredou pela estrada que conduzia a Hattusa, no coração da Anatólia. Por diversas vezes procurou o Nilo com o olhar. Não era fácil habituar-se a uma paisagem acidentada, desprovida da simplicidade do vale irrigado pelo rio divino. Asha sentia a falta da separação nítida entre as culturas e o deserto, o verde dos campos e o ouro da areia, assim como o pôr do sol de 1000 cores. Mas devia esquecê-los e só se preocupar com o Hati, a terra fria e hostil cujos segredos descobriria. O céu estava carregado e caíam violentas pancadas de chuva. Os burros evitavam as poças d'água e detinham-se quando lhes apetecia para pastar a erva molhada. Aquela paisagem não era propícia à paz. Circulava em suas entranhas uma ferocidade que levava os habitantes a conceber a existência como uma guerra e o futuro como o aniquilamento das outras pessoas. Quantas gerações seriam necessárias para tornar férteis aqueles vales desolados, dominados por rígidas montanhas, e transformar os soldados em camponeses? Porque ali as pessoas nasciam para lutar e lutariam sempre. A colocação de postos de controle à entrada das aldeias intrigou Asha. Receariam os hititas a presença de espiões no seu território, apesar de o mesmo ser percorrido por forças de segurança? Aquela medida fora do comum tinha um valor significativo. Não estaria o exército fazendo manobras de grande envergadura e por isso fechado ao olhar de qualquer curioso? Por 2 vezes, patrulhas ambulantes verificaram os documentos de Asha, interrogando-o sobre o seu destino. Após as respostas satisfatórias, foi autorizado a prosseguir seu caminho. No posto de controle da primeira aldeia, Asha sofreu uma nova e minuciosa revista. Os soldados estavam nervosos e irritáveis,
e ele não esboçou qualquer protesto. Depois de uma noite de sono num estábulo, alimentou-se de pão e queijo e continuou a viagem, satisfeito por constatar que seu personagem era perfeito. No meio da tarde, entrou por um atalho, chegando a um trecho de vegetação rasteira no meio da mata. Ali, desembaraçou-se de algumas tabuazinhas de mercadores inexistentes. À medida que ia avançando para a capital, ia pouco a pouco aliviando-se de seu fardo. A vegetação escondia uma ravina com enormes blocos de pedra que iam despencando de uma elevação atacada pelas chuvas e pela neve. As raízes de carvalhos retorcidos fincavam-se na encosta inclinada. Ao abrir um dos sacos transportados pelo burro da frente, Asha teve a sensação de estar sendo vigiado. Os animais agitaram-se. Perturbados, os pintarroxos levantaram voo. O egípcio agarrou uma pedra e um punhado de madeira seca, armas insólitas diante de um eventual agressor. Quando ouviu nitidamente o ruído de uma cavalgada, atirou-se de barriga no chão por trás de uma pequena elevação. 4 homens a cavalo saíram do mato e rodearam os burros. Não eram soldados, mas salteadores munidos com arcos e punhais. Até no Hat existiam homens que se dedicavam a pilhar caravanas. Quando capturados, eram imediatamente executados. Asha comprimiu-se ainda mais no chão. Se os 4 ladrões o vissem, cortariam seu pescoço. O chefe, um barbudo de rosto picado de bexigas, farejou o ar como um cão de caça. Olhe, disse um dos companheiros. É presa fraca, só tabuazinhas. Sabe ler? Não tive tempo de aprender. Isso vale alguma coisa? Para nós, não. Irritado, o ladrão partiu as minúsculas tabuas e atirou os pedaços na ravina. O proprietário do burro não deve estar longe. Tenho certeza de que carrega dinheiro consigo. Vamos nos espalhar e procurá-lo, ordenou o chefe. Lívido de medo e de frio, Asha não perdeu a lucidez. Um dos bandidos vinha em sua direção. O egípcio rastejou e agarrou-se a uma raiz. O chefe dos salteadores contornou-o sem vê-lo. Asha fraturou-lhe a nuca com uma pedra de bom tamanho. O homem tombou, com a cara na lama. Ali! Gritou um dos cúmplices, que viu a cena. Apoderando-se do punhal de sua vítima, Asha atirou-o com força e precisão. A arma foi cravar-se no peito do ladrão. Os 2 restantes retesaram os arcos. Não restava a Asha outra solução senão a fuga. Uma flecha assoviou em seus ouvidos quando começou a escorregar pelo declive em direção ao fundo da ravina. Correndo até quase ficar sem fôlego, precisava atingir um maciço vegetal com bastantes arbustos e plantas espinhosas onde estaria a salvo. Outra flecha raspou-lhe a perna direita, mas conseguiu atirar-se para o seu abrigo provisório. Arranhado, com as mãos sangrando, avançou por um denso silvado. Caiu, levantando-se e começou a correr de novo. Já sem poder respirar, escorregou. Se os seus perseguidores o apanhassem, já não teria forças para lutar. O silêncio, então, envolveu a ravina. Apenas perturbado pelo crocitar de um bando de corvos esvoaçando sob as nuvens negras. Desconfiado, Asha permaneceu imóvel até escurecer. Depois, subiu o declive e, seguindo ao longo da ravina, regressou para o lugar onde havia abandonado os burros. Os animais haviam desaparecido. Restavam apenas os cadáveres dos 2 ladrões. O egípcio estava com ferimentos superficiais, mas dolorosos. Lavou-se na água de uma fonte
Esfregou os machucados com 3 ervas colhidas ao acaso. Subiu para o topo de um carvalho e dormiu estendido entre 2 grossos galhos quase paralelos. Asha sonhou com uma cama confortável numa das luxuosas vilas que Shenar lhe oferecera em troca da sua colaboração. Com um lago rodeado por palmeiras, uma taça de vinho especial e uma linda tocadora de alaúde que lhe encantaria os ouvidos antes de lhe oferecer o corpo. Uma chuva gelada despertou-o pouco antes da madrugada, fazendo-o retomar o caminho na direção do norte. A perda dos burros e das tabuazinhas obrigou-o a mudar de personagem. Um mensageiro sem material e sem animais de transporte seria considerado suspeito e detido. Era-lhe, portanto, impossível apresentar-se no próximo posto de controle e entrar na aldeia. Passando pelas florestas, evitaria as patrulhas, mas conseguiria escapar dos ursos, linces e dos salteadores que ali se refugiavam? A água era abundante, mas a alimentação seria difícil de arranjar. Com um pouco de sorte, armaria uma emboscada para um mercador e tomaria o seu lugar. A sua situação não era nada fácil, mas isso não o impediria de chegar a Hattusa e descobrir o verdadeiro poder de força do exército hitita. Fim do capítulo 39. Amigos, vou parar por aqui hoje com 3 capítulos, porque os 2 próximos capítulos são complementares, então para não ficar quebrado demais, tá bom? Mas me digam aí o que vocês estão achando. Asha, nossa gente, eu pensei que Asha fosse morrer a primeira vez que eu li esse livro. Mas não, ele é bem esperto, né? Porque a gente pensa que um diplomata não tem as habilidades de luta, mas Asha não é a Mene. Então ele se deu bem. Vamos ver até quando. Será que ele chega a Hattusa? Será que ele vai falar com Muatali, Uriteshup, Hattusil? Será que Uriteshup vai conseguir organizar as tropas do jeito que ele quer? O que será que Hattusil vai fazer para impedir o mercador hitita de matar Uriteshup? Vamos ver, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de semana. Até a próxima quarta-feira. Tchau!